Deus. Toma o meu coração, eu já não sei mais como segurar. Há momentos na vida em que o coração chega ao limite. Não é algo que acontece de uma vez, é um desgaste lento, silencioso, quase imperceptível para os outros, mas profundamente sentido por quem carrega a dor. Você tenta continuar. Você tenta ser forte. Você tenta mostrar que está tudo sob controle. Mas há um instante em que a alma, cansada de lutar sozinha, começa a pedir socorro. E esse pedido não é com palavras, é com um peso no peito, com a falta de forças, com o choro que aparece sem aviso, com o cansaço que nenhum descanso resolve. Muitos passam por isso em silêncio. Guardam tudo dentro. Acham que precisam manter a postura, o sorriso, a imagem de alguém que sabe lidar com tudo. Só que o coração não mente. O coração acusa. Ele sente. Ele fala. E quando ele fala, nenhuma voz do lado de fora consegue calar. Existem dores que não se explicam facilmente. São dores acumuladas ao longo de dias, meses, anos. Dores que vêm de perdas que ainda não cicatrizaram. Dores que vêm de palavras que marcaram. Dores que vêm da espera cansada por algo que não chegou. Dores que vêm de orações que parecem não ter resposta. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho. Acreditar que bastava ter força de vontade, fé suficiente, determinação. Talvez você tenha dito para si mesmo: eu vou suportar, eu consigo. Mas hoje, seu coração está dizendo outra coisa. Está dizendo que está pesado, ferido, cansado. E não, isso não significa que sua fé acabou. Nem significa que você fracassou. Significa simplesmente que você é humano. E que o seu coração precisa ser cuidado. Não por você, mas por Deus. Quando a Bíblia diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não está falando de uma entrega superficial. Está falando de colocar diante de Deus tudo aquilo que você não consegue carregar. Deus não te criou para viver esmagado pelo peso da vida. Ele te criou para caminhar com Ele. Mas quando tentamos carregar tudo com nossas próprias mãos, quebramos por dentro. O coração só encontra descanso verdadeiro quando é colocado nas mãos daquele que o criou. Este vídeo é para você que está segurando o coração com esforço, como quem segura algo prestes a despencar. É para você que está cansado de tentar sozinho. É para você que olha para o céu e diz: eu não sei mais como segurar. Hoje, Deus está estendendo a mão e dizendo: deixa eu segurar com você. Não é um convite para desistir da vida. É um convite para parar de lutar sozinho. É um convite para respirar. É um convite para descansar no Deus que conhece cada lágrima que você derramou. Hoje, vamos falar sobre como entregar esse coração cansado a Ele. Como confiar novamente. Como recomeçar. Como se levantar quando parece que não há mais força. Não com base em frases prontas, mas na presença real de Deus que cura o que ninguém vê. Quando o coração começa a gritar em silêncio, há um momento em que o sofrimento ultrapassa a capacidade de ser escondido. Por fora, tudo parece normal. A rotina segue. As responsabilidades continuam. Mas por dentro, algo está quebrando. E essa ruptura se manifesta em pequenos sinais. O sono que não vem, o desânimo constante, a falta de apetite, a irritação por motivos mínimos, o pensamento acelerado que não dá trégua. A dor emocional não precisa fazer barulho para ser devastadora. Ela se instala de maneira silenciosa, ocupando espaços que antes eram de paz. Algo que poucos entendem é que o coração fala. Ele avisa quando está no limite. Ele envia sinais que tentamos ignorar. Aquela sensação de peso constante no peito, a vontade de sumir, o choro fácil, a falta de esperança no amanhã. E mesmo assim, continuamos tentando lidar com tudo sozinhos, acreditando que admitir cansaço é sinal de fraqueza. Crescemos ouvindo que precisamos ser fortes, que temos que suportar, que a vida é assim.
Mas há um ponto em que suportar vira exaustão, e ninguém aguenta viver exausto por muito tempo. Quando o coração começa a gritar em silêncio, ele está clamando por ajuda. Está dizendo que o peso que você está carregando é maior do que suas mãos conseguem sustentar. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. Deus não espera que você carregue tudo sozinho. Em Mateus 11:28, Jesus disse: "Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Ele não disse: "Venham quando já estiverem fortes." Ele disse para ir quando estiver cansado, quando não houver mais forças, quando o coração estiver pedindo socorro. Só que para isso, é preciso admitir a dor. E admitir dor não é derrota. Admitir dor é coragem. Porque olhar para dentro exige mais força do que fingir que está tudo bem. É mais fácil esconder do que encarar. É mais fácil se distrair do que sentir. É mais fácil manter a imagem do que confessar o aperto. Mas é quando você tem coragem de dizer: "Eu não estou bem", que Deus começa a agir com profundidade. O milagre não acontece enquanto você se esforça para parecer forte. O milagre acontece quando você se permite ser frágil diante dele. Há muitas pessoas que aprenderam a sobreviver, mas não sabem mais viver. Seguram o coração com tanta força para que ele não caia, que acabam se ferindo ainda mais. Tentam controlar tudo, resolver tudo, salvar tudo. Mas existe um tipo de restauração que só acontece quando você solta, quando você entrega, quando você para de tentar controlar o que está além das suas mãos. Não é desistir da vida, é reconhecer que há um Deus que segura você quando você não consegue mais se sustentar. Se hoje o seu coração está gritando, isso significa que ele está pedindo para ser colocado no lugar certo, nas mãos de Deus. Ele não vai te humilhar. Ele não vai te expor. Ele não vai te culpar por estar cansado. Ele vai te acolher. Ele vai te restaurar. Ele vai te ensinar que existir não é lutar sozinho, é caminhar com ele. Você não precisa continuar sufocando seus sentimentos. Você não precisa fingir que está tudo bem para ser amado. Deus não ama a imagem que você mostra. Ele ama o seu coração real, do jeito que está agora. Este é o momento de reconhecer a dor e permitir que ela seja cuidada. Deus cura o que é exposto a Ele, não o que escondemos dentro de nós. E hoje, Ele está te chamando para abrir o coração, não para que você sofra mais, mas para que você finalmente encontre descanso. O peso invisível das batalhas que você não contou a ninguém. Existem guerras que acontecem dentro de nós e ninguém conhece. Não porque não existam pessoas ao nosso redor, mas porque muitas vezes sentimos que ninguém conseguiria entender a profundidade do que estamos enfrentando. Há dores que parecem grandes demais para colocar em palavras. Há feridas que você tenta esconder porque teme que, se mostrar, alguém não saiba cuidar. Então você guarda, você oculta, você empurra para dentro e segue vivendo. Mas o coração não foi feito para armazenar tanta dor sem ser tratado. Muitas das batalhas que mais machucam são aquelas que nunca foram ditas. Aquela perda que ninguém percebeu o quanto te quebrou. Aquele fracasso que você engoliu em silêncio para não decepcionar quem acreditava em você. Aquela humilhação que você viveu e preferiu não comentar. Aquela decepção que você enfrentou dentro de casa, onde deveria existir amor e segurança. O afastamento de alguém que você acreditava que estaria ao seu lado para sempre. A doença que chegou sem aviso, tirando a sua esperança de futuro. Os problemas financeiros que te fazem dormir com medo do amanhã. A luta com um vício dentro da família que suga as forças da alma e faz você se perguntar quando tudo isso vai acabar. E mesmo assim, você continua levantando todos os dias, trabalhando, ajudando, sorrindo quando é necessário, fingindo que está tudo bem porque aprendeu a não atrapalhar ninguém com seus problemas. Só que enquanto isso, o coração vai se desgastando. E o pior é que quem olha de fora muitas vezes te admira. As pessoas dizem que você é forte, que você é resiliente, que você é admirável.
mas elas não têm ideia do preço que essa força silenciosa está cobrando dentro de você. O que não é falado não desaparece. O que não é tratado se transforma em peso. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais pesado fica. Até que chega um momento em que o coração diz: basta. E é nesse ponto que muitos começam a achar que perderam a fé, que não conseguem mais orar, que não conseguem mais acreditar. Mas a verdade é que o peso do que você carrega está sufocando sua capacidade de respirar espiritualmente. Davi, no Salmo 61, disse: do fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Ele não disse isso em um momento de vitória. Ele disse quando estava cansado, quando o coração não tinha mais forças, quando ele reconheceu que não podia mais lutar sozinho. Há uma sabedoria profunda nisso. Admitir que precisamos ser carregados. Você não foi chamado para ser o herói da própria história. Você foi chamado para caminhar com o Deus que é o herói da redenção. A cura não começa quando você se esforça para ser forte. Começa quando você entrega o que dói. Quando você confessa diante de Deus aquilo que você não contou a mais ninguém. Quando você coloca diante dele não apenas palavras, mas lágrimas, memórias, fragmentos, ruínas. Deus não cura apenas situações externas. Deus cura o lugar mais profundo, onde a dor realmente se fixa, o coração. Ele não se impressiona com o que você mostra. Ele se inclina para aquilo que você esconde. Ele se aproxima da ferida que você guarda. Ele toca no lugar que você tem medo de tocar. E quando ele toca, algo começa a mudar. Não necessariamente o cenário ao seu redor, mas o peso dentro de você. A angústia começa a perder força. A dor começa a ser tratada. A respiração da alma retorna. A esperança começa a se reacender. Você não precisa carregar sozinho o que tem te consumido. Deus está pronto para tomar esse peso. Mas a entrega precisa ser real. Precisa ser honesta. Precisa ser profunda. É isso que começaremos a aprender agora. Quando tentar ser forte demais se torna uma prisão. Desde cedo, muitas pessoas aprendem a acreditar que precisam ser fortes o tempo todo. Que chorar é sinal de fraqueza. Que pedir ajuda é admitir derrota. Que demonstrar dor é expor vulnerabilidade. Então, crescemos construindo armaduras, a postura firme, o sorriso educado, a resposta que esconde o que realmente está acontecendo. E com o tempo, essa força se transforma em hábito. Só que existe uma diferença enorme entre ser forte e viver preso dentro da própria força. Ser forte não significa aguentar tudo calado. Ser forte não é ignorar o que machuca. Ser forte não é fingir que está tudo bem quando o mundo está desmoronando por dentro. Isso não é força, é exaustão. É um coração sendo empurrado além do próprio limite. E quando o coração ultrapassa esse limite, ele começa a quebrar em partes pequenas, partes que você tenta juntar sozinho, mas que já não se encaixam como antes. Quantas vezes você disse a si mesmo: eu preciso aguentar mais um pouco? Quantas vezes você colocou sua dor em segundo plano para cuidar de todo mundo ao seu redor? Quantas vezes você deixou de se ouvir para não decepcionar alguém? A verdade é que você carregou mais do que qualquer ser humano foi feito para carregar. E agora, o peso está cobrando o preço. Quando tentamos ser fortes demais, nos afastamos do cuidado de Deus. Não porque Ele se afaste, mas porque erguemos muros tão altos que até a ajuda divina parece distante. O orgulho não é apenas arrogância. Às vezes, orgulho é essa ideia silenciosa de que temos que resolver tudo sozinhos. Mas a fé não é sobre resolver. A fé é sobre depender. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, Ele não estava impondo uma regra. Ele estava revelando uma realidade. Você foi criado para ser sustentado por Deus, não para sobreviver sozinho. Cada vez que você tenta segurar a própria alma com as próprias forças, você se afasta da única fonte que realmente pode restaurar o que está quebrando. A prisão da força constante é sutil. Ela entra na mente com frases como: eu dou conta, eu não posso parar,
eu não posso desmoronar. Só que ninguém permanece em pé para sempre sem apoio. Até um prédio precisa de pilares. Até uma árvore precisa de raízes fortes. E uma alma precisa de descanso. Descansar não é desistir. Descansar é confiar. Descansar é reconhecer que há um Deus que te ama, não pelo que você consegue fazer, mas por quem você é. Descansar é soltar o controle que sufoca. Descansar é permitir que o coração se recupere. Quando a Bíblia fala sobre entregar o coração ao Senhor, ela está dizendo exatamente isso. Pare de se prender a uma força que está te destruindo por dentro. Não é fraqueza admitir que você chegou ao limite. É sabedoria. Porque é quando você admite que não consegue mais segurar, que Deus finalmente pode segurar por você. Hoje, você está sendo convidado não a desistir da vida, mas a desistir de tentar enfrentar a vida sozinho. A força que vem de Deus não desgasta. A força que vem de Deus não oprime. A força que vem de Deus cura. E é essa força que você precisa agora. Este é o momento de abrir mão da prisão da autossuficiência e permitir que Deus seja Deus na sua história. O ato de entregar o coração a Deus é um ato de coragem. Muitas pessoas acreditam que entregar o coração a Deus significa desistir de lutar, como se fosse um sinal de fraqueza. Mas é o contrário. Entregar o coração a Deus é o maior ato de coragem que alguém pode realizar, porque requer verdade, requer humildade. Requer que você pare de esconder, pare de disfarçar, pare de se apoiar em forças que já não existem mais. Entregar o coração é olhar para o céu e dizer: eu não consigo mais sozinho, me ajuda. E essa frase, dita com sinceridade, move o céu. Quando a dor é grande, temos a tendência de tentar controlar tudo. Tentamos organizar a vida, resolver problemas e encontrar soluções. Mas há dores que ultrapassam nossa capacidade humana. Há situações que não podem ser consertadas na força do braço, nem na inteligência, nem na experiência. Há momentos em que a única saída é reconhecer que você não tem saída. E é exatamente nesse ponto que Deus entra com profundidade. Entregar o coração não é colocar nas mãos de Deus uma versão bonita de si mesmo. Não é entregar uma parte organizada, curada, arrumada. Entregar o coração é dizer: Deus, aqui está o que sobrou. É entregar o coração cansado, o coração ferido, o coração fragmentado, o coração que tenta se manter de pé, mas está desmoronando por dentro. Deus não se assusta com o que te quebrou. Ele não se afasta da sua dor. Ele não te rejeita porque você está cansado. Ao contrário, é justamente o coração ferido que atrai o cuidado de Deus. A Bíblia diz que Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Salmo 147:3. Deus não passa por cima da dor. Ele toca onde dói, mas não para machucar, para restaurar. Quando você entrega o coração a Deus, algo começa a acontecer de forma silenciosa. Não é mágica, não é imediata e não é visível para todos. Mas você começa a sentir uma respiração espiritual voltando. O peito que antes estava pesado começa a aliviar. As lágrimas deixam de ser desespero e se tornam oração. A mente que só via caos começa a enxergar direção. A fé, que parecia apagada, começa a reacender como uma chama pequena, mas viva. Entregar o coração não é perder controle da vida. Entregar o coração é entregar o peso que está te sufocando. É reconhecer que você não precisa ser forte sozinho. É se permitir ser cuidado por Deus. Quando você tenta controlar o que está quebrando, a dor aumenta. Quando você entrega, Deus trata. É nesse processo de entrega que você descobre algo que talvez tenha esquecido. Você não está sozinho. Deus não está distante. Deus não está indiferente. Ele está perto. Tão perto que Ele sente quando você respira com dor. Tão perto que Ele se inclina quando você chora. Tão perto que Ele chama você pelo nome, não pela ferida. Se o seu coração está cansado de tentar segurar tudo,
Este é o momento de entregar. Não amanhã. Não quando você estiver melhor. É agora. Deus não cura o que você finge que está bem. Ele cura o que você entrega. E a partir daqui, vamos aprender como entregar esse coração na prática. Como confiar quando a mente está cansada. Como descansar quando o corpo está exausto. Como recomeçar quando parece que não há mais forças. Este é o ponto da virada. O que significa confiar quando nada faz sentido? Confiar em Deus é fácil quando a vida está tranquila, quando tudo está dando certo, quando as portas se abrem e quando o coração está leve. Mas a verdadeira confiança nasce na dor. Ela é forjada no escuro, onde você não enxerga saída, onde as respostas não aparecem, onde as orações parecem ficar suspensas no silêncio. É nesse lugar que a fé é provada, e é nesse lugar que muitos se perdem, porque esperam sentir para acreditar. Só que confiança não nasce de sentir, nasce de saber. Confiar quando nada faz sentido é dizer: eu não entendo, mas eu sei quem Deus é. É quando a mente procura explicações, mas o espírito se apoia na certeza de que Deus continua sendo Deus, mesmo quando o mundo ao redor parece ruir. A confiança verdadeira não depende do cenário. Ela depende da natureza de Deus. E a natureza de Deus não muda. Talvez hoje você esteja passando por algo que te fez questionar tudo. Pode ter sido uma doença que abalou sua estrutura emocional. Pode ter sido a perda de alguém que você amava profundamente. Pode ter sido um conflito dentro da sua própria casa, uma separação, um abandono, uma traição. Talvez seja a luta constante com a falta de dinheiro, que esgota não apenas o corpo, mas a dignidade. Talvez seja um filho preso ao vício, e você não sabe mais como ajudar. Essas situações tiram o chão, bagunçam tudo, confundem, ferem. E é natural que, diante delas, o coração não saiba mais o que fazer. Mas é aqui que a confiança começa, no lugar onde você não tem mais controle. Confiar é dar o passo mesmo sem enxergar o caminho inteiro. É continuar mesmo sem sentir força. É ficar de pé mesmo com o coração ferido. É dizer: Deus, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor sabe. A confiança de Davi não veio porque tudo estava bem. Ele clamou a Deus quando estava cercado, perseguido, confuso e emocionalmente destruído. Ele disse: em ti confio, não seja eu confundido. Confiar é permitir que Deus seja o sentido quando nada mais faz sentido. Você não precisa entender, você só precisa permanecer. Permanecer é fé. Permanecer é luta. Permanecer é resistência. Permanecer é entregar novamente, e novamente, e novamente, até o peso diminuir. E aqui está algo importante. Confiar não significa que o sofrimento desaparece instantaneamente. Confiar significa que o sofrimento não tem mais controle sobre você. A dor pode estar presente, mas ela não define mais seus passos. A angústia pode existir, mas ela não decide seu futuro. O medo pode sussurrar, mas ele não comanda sua alma. Quando você confia, Deus passa a ser o sustento. E no exato momento em que você entrega, mesmo sem sentir nada, Deus começa a trabalhar onde você não pode ver. Ele move o que é invisível. Ele prepara o que ainda não chegou. Ele alinha o que está no caos. Ele fortalece o que está frágil. Ele cura o que parece impossível de restaurar. A confiança é o ponto onde o milagre começa. Não porque o cenário muda, mas porque você muda. E quando o coração começa a descansar em Deus, a vida encontra direção novamente. Agora que entendemos o sentido da confiança, o próximo passo é aprender como descansar na presença de Deus de forma prática e real, mesmo quando a mente está acelerada e o peito dói. Tópico 7. O lugar onde a alma descansa. A presença de Deus. Quando o coração está cansado, a mente tenta encontrar uma solução, como se existisse alguma resposta lógica capaz de aliviar o peso. Mas há dores que não se explicam com raciocínio. São dores que só se dissolvem na presença.
A alma não encontra descanso na análise, na comparação, na busca incessante de respostas. A alma descansa quando encontra alguém que pode sustentá-la. Esse lugar não é físico. Esse lugar é a presença de Deus. Estar na presença de Deus não significa necessariamente estar em um templo, ouvindo uma música calma ou fazendo uma oração longa e estruturada. A presença de Deus é um encontro do coração com o Criador. É o momento em que você escolhe parar e dizer: Senhor, estou aqui. Não importa se as palavras são poucas, não importa se a voz falha, não importa se você só consegue chorar. Às vezes, o choro é a oração, e Deus entende lágrimas melhor do que qualquer idioma. O descanso que vem de Deus não é ausência de problemas, é paz em meio aos problemas. É o coração sendo sustentado por algo maior do que ele próprio. É o peito respirando de novo. É a mente encontrando silêncio onde antes havia tormenta. A presença de Deus não remove automaticamente as circunstâncias, mas muda a forma como você as enfrenta. Ela reposiciona o coração. Muitas pessoas imaginam que precisam estar bem para buscar a presença de Deus, mas a presença de Deus não é um prêmio por estabilidade. É o hospital da alma. Quem está ferido corre para o hospital. Quem está cansado precisa de descanso. É para os quebrados que Deus abre a porta da restauração. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é parar de lutar sozinho, é soltar as armas internas, é permitir que Deus tome o controle que você não consegue mais segurar. Sua alma precisa desse descanso. Ela está cansada de se defender o tempo todo, cansada de tentar ser forte, cansada de carregar feridas e lembranças que pesam, cansada de tentar prever o futuro, resolver a vida de todos, sustentar tudo sozinha. A presença de Deus não exige perfeição, exige sinceridade. É sentar-se diante de Deus e dizer: Eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui. E nesse estar presente, algo acontece. Não é uma voz audível, não é um milagre instantâneo, não é uma luz extraordinária. É como um abraço que envolve o coração. Uma paz que você não consegue explicar, mas consegue sentir. É Deus recolocando sua alma no lugar certo. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está pedindo por esse descanso. Não ignore, não adie. Não tente viver mais um dia empurrando a dor para um canto da mente. Entre na presença de Deus. Fale com Ele. Se você não sabe o que dizer, diga exatamente isso. Ele já sabe. Ele já viu. Ele já estava ao seu lado enquanto tudo isso acontecia. E agora, Ele está dizendo: entregue. Descanse. Eu estou aqui. No próximo tópico, vamos falar sobre como Deus começa a reconstruir aquilo que foi quebrado dentro de você. Peça por peça, sem pressa, sem cobrança, sem condenação. Deus não reconstrói apressado. Ele cura no tempo certo, camada por camada. Quando entregamos o coração a Deus, muitos acreditam que a mudança será imediata, que a dor desaparecerá no mesmo instante, que o peso será removido como se nunca tivesse existido. Mas Deus não trabalha na pressa humana. Ele não cura superficialmente. Ele não coloca um curativo sobre uma ferida profunda. Ele trata a raiz. Ele reconstrói por dentro. E esse processo é feito com cuidado, paciência e amor. Imagine alguém que quebrou um osso e o deixou curar torto. Se esse osso não for tratado, ele continuará doendo sempre que houver esforço. A única forma de restaurar é quebrar de novo e alinhar. É doloroso. É demorado. Mas é a única forma de voltar a viver sem dor constante. A alma funciona da mesma maneira. Existem dores que você tentou enterrar, minimizar ou ignorar, mas elas continuam afetando sua forma de ver o mundo, de se relacionar, de confiar, de amar, de acreditar. Por isso, quando você entrega seu coração a Deus, Ele não apenas alivia o peso. Ele começa a tocar nas memórias que ainda sangram. Ele traz à tona sentimentos que você guardou por medo de sentir de novo. Ele revela feridas que você aprendeu a esconder.
não para te fazer sofrer novamente, mas para que essa dor não tenha mais poder de te controlar. A cura de Deus é profunda porque o amor de Deus é profundo, e Ele sabe exatamente por onde começar. Às vezes, Ele começa fortalecendo sua fé. Outras vezes, Ele começa restaurando sua identidade. Em outros momentos, Ele trabalha nos relacionamentos. Cada camada é tratada no tempo certo, porque Deus sabe até onde seu coração pode ir em cada etapa. Ele não força. Ele não pede mais do que você consegue dar. Ele não exige perfeição. Ele trabalha com verdade. Muitas curas espirituais acontecem no silêncio. Você pode não perceber de imediato, mas um dia, sem aviso, você percebe que aquilo que antes fazia você chorar, agora já não dói da mesma maneira. Aquela lembrança que te paralisava, agora não tem mais o mesmo peso. Aquele medo que te dominava, agora já não te controla. Isso é cura. É Deus te devolvendo a respiração que a vida tentou tirar. Mas para que essa reconstrução aconteça, é necessário permanecer entregue. O que destruiu seu coração não foi um momento, foram muitas coisas acumuladas. Portanto, a cura também acontece em passos. Não é um abandono da dor, é um resgate da esperança. E enquanto Deus cura, Ele também fortalece. As áreas onde você foi mais ferido se tornam com o tempo as áreas onde você será mais forte. O que hoje é fraqueza, amanhã será testemunho. O que hoje é choro, amanhã será consolo para alguém que ainda não sabe como segurar o próprio coração. Mas para chegar lá, é preciso continuar. Não interromper o processo. Não recolher de volta o que foi entregue. Não voltar a tentar resolver tudo sozinho. A cura acontece quando você permanece. No próximo tópico, vamos falar sobre como permanecer entregue, mesmo quando a dor tenta voltar, quando a mente tenta recuperar o controle e quando o coração quer se defender de novo. Como permanecer entregue quando a dor tenta voltar. Depois que você entrega seu coração a Deus, algo muito comum acontece. A dor tenta voltar. Não porque Deus não está curando, mas porque a mente, acostumada a se proteger, tenta retomar o controle. O coração, que passou muito tempo segurando tudo sozinho, tem medo de confiar. A dor que foi vivida por tanto tempo se tornou, de certo modo, familiar. E tudo o que é familiar parece mais seguro do que o desconhecido, mesmo que o desconhecido seja a cura. É aqui que muitas pessoas desistem. Elas experimentam um momento de paz, um sopro de alívio, e quando o cansaço volta, acreditam que Deus não está mais agindo. Mas a cura não é linear. Existem dias em que você vai sentir o peso antigo tentando retornar. Existem dias em que os pensamentos negativos vão bater a porta novamente. Existem dias em que a saudade, a decepção, o medo ou a tristeza vão tentar falar mais alto. Isso não significa que você voltou ao início. Significa que o coração está aprendendo uma nova forma de existir. Permanecer entregue é escolher, todos os dias, colocar o coração nas mãos de Deus novamente. Não apenas uma vez, mas constantemente. Assim como respiramos repetidas vezes, a entrega não é um ato único. É uma caminhada, uma repetição consciente, um movimento interno que diz: eu não vou lutar sozinho, Deus está comigo. Quando a dor tentar voltar, você precisa lembrar: você não é mais quem carregava o peso sozinho. Você agora está sendo sustentado. Quando o medo disser que você vai quebrar de novo, responda com verdade: Deus está reconstruindo. Quando a mente quiser ensinar o coração a se fechar, diga: eu estou aprendendo a confiar. Quando a lembrança tentar te paralisar, fale: não é mais o passado que guia o meu futuro. Permanecer entregue não é sentir fé todos os dias. Permanecer entregue é escolher Deus mesmo nos dias em que a fé parece pequena. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, isso já é suficiente. A fé não precisa ser grande, ela precisa ser verdadeira.
E permanecer entregue também envolve atitudes práticas. Quando a mente acelerar, pare e respire na presença de Deus. Quando a tristeza vier, não a esconda, apresente-a ao Senhor. Quando o desespero tocar a porta, fale com Ele antes de fazer qualquer outra coisa. Quando o cansaço apertar, descanse em vez de resistir. Deus não te cura exigindo que você seja forte. Ele te cura convidando você a descansar. O coração só permanece entregue quando aprende a confiar que Deus não vai soltá-lo. E isso você só descobre vivendo, passo a passo, um dia de cada vez. No próximo tópico, veremos como Deus transforma o coração restaurado em testemunho, força e propósito, e como aquilo que um dia te feriu, amanhã se tornará lugar de cura para outros. Quando a dor se transforma em propósito, a dor que você viveu não foi em vão. Tudo aquilo que feriu, confundiu, cansou e esvaziou você, agora está nas mãos de Deus. E quando algo entra nas mãos de Deus, jamais permanece como estava. Ele não desperdiça lágrimas. Ele não ignora noites acordadas. Ele não despreza orações sussurradas quando você não tinha mais voz. Deus conhece cada detalhe da história que você viveu, e Ele não veio apenas para curar. Ele veio para transformar. Há algo que só quem passou pelo vale da dor entende: a sensibilidade. Depois que você sofre, você nunca mais olha o mundo da mesma forma. Você começa a enxergar pessoas. Você começa a perceber olhares que escondem cansaço. Você começa a reconhecer sorrisos que tentam disfarçar batalhas. O coração ferido que foi restaurado por Deus se torna um coração compassivo. E essa compaixão é uma das maiores ferramentas que Deus usa para alcançar outros. A Bíblia está cheia de pessoas que foram transformadas pela dor. José foi traído pelos irmãos, injustiçado, esquecido na prisão. Mas quando o propósito chegou, ele disse: "O mal que intentaram contra mim, Deus o transformou em bem." Ana chorou anos por não poder ser mãe, até que Deus lhe deu Samuel, que se tornou profeta para a nação. Paulo viveu perseguições profundas, dores físicas e emocionais, e ainda assim disse: "Quando sou fraco, então sou forte." A fraqueza entregue a Deus se torna força ungida. A dor entregue a Deus se torna testemunho vivo. A quebra entregue a Deus se torna mensagem de esperança. Talvez você ainda não consiga ver propósito na dor que passou. Talvez agora tudo ainda pareça sem sentido. A cura está acontecendo. O processo está em andamento. Mas chegará um momento em que você vai olhar para trás e perceber que aquele período que parecia destruição era, na verdade, o início da reconstrução. Você será capaz de ajudar pessoas que vivem o que você viveu. Você irá reconhecer sinais que outros não conseguem enxergar. Você vai ter palavras que vêm de um lugar que só quem passou entende. E isso não é teoria. Não é frase bonita. É realidade de quem foi curado por Deus. A dor que você entregou, um dia, se tornará refúgio para alguém que ainda está lutando. E não porque você será perfeito, mas porque você saberá apontar exatamente onde encontrar descanso, na presença de Deus. O amor que você recebeu enquanto estava fraco será o amor que você oferecerá a outros. Um coração restaurado se torna abrigo. Um coração consolidado em Deus se torna canal de vida. Um coração que encontrou descanso aprende a ensinar descanso. Você não passou por tudo isso para permanecer no chão. Você passou para se levantar com mais profundidade, mais fé, mais compaixão, mais entendimento espiritual. Há um propósito nas ruínas que Deus está reconstruindo. E esse propósito não será pequeno. Será maior do que você imagina, porque Deus está usando a sua história para alcançar outras histórias. Você não vai apenas ser curado, você será cura. A partir daqui, vamos caminhar para o encerramento, onde vou te conduzir a uma oração de entrega e restauração profunda, para que tudo o que foi trabalhado até aqui se torne verdade no seu espírito, na sua mente e no seu coração. Para afirmar a sua fé, escreva nos comentários: Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti.
Vamos orar. Feche os olhos por um instante. Não para fugir do mundo, mas para olhar para dentro. Respire devagar. Sinta o coração. Ele está cansado, sim, mas ele ainda está vivo. E hoje, este coração será entregue nas mãos de Deus. Senhor Deus, Pai de misericórdia e consolo, neste momento, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade. Não com palavras ensaiadas, não com frases bonitas, mas com verdade. Porque Tu conheces a nossa alma de um jeito que ninguém conhece. Tu viste as batalhas silenciosas que lutamos. Tu viste as lágrimas escondidas. Tu viste o cansaço que tentamos disfarçar. Tu viste o peso que tentamos carregar sozinhos. Hoje, Senhor, nós reconhecemos. Nós não conseguimos mais segurar. Por isso, nós Te entregamos o coração. Toma, Senhor, este coração cansado. Toma as feridas que ele carrega. Toma as memórias que ainda doem. Toma o medo que paralisa. Toma a culpa que sufoca. Toma esse silêncio que grita por dentro. Nós Te pedimos. Toca onde ninguém mais toca. Cura o que ninguém viu. Restaura o que se perdeu. Acalma o que está em tormenta. Reordena o que está em caos. Senhor, ensina-nos a confiar quando não entendemos. Ensina-nos a descansar quando a dor tenta voltar. Ensina-nos a permanecer quando o desânimo tenta nos derrubar. Nós reconhecemos. Sem Ti, nós não conseguimos. Mas contigo, o impossível se torna caminho. Pai, coloca a Tua mão sobre este coração agora. Envolve-o com Tua paz. A paz que não depende de circunstâncias. A paz que não precisa de respostas. A paz que simplesmente é. Levanta, Senhor, quem está quebrado. Sustenta quem está fraco. Abaixa o peso que o peito não aguenta mais. Traz leveza, traz descanso, traz cura. E aquilo que hoje é dor, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje é choro, amanhã será consolo. Aquilo que hoje é fraqueza, amanhã será força em Ti. Nós Te entregamos o coração, Senhor, inteiro, do jeito que está, com tudo o que ele carrega, e declaramos: Tu és o nosso descanso, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso Deus. Amém.